Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo. Amém? Prazer estar junto com os irmãos nesta manhã e um prazer poder compartilhar com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Queria fazer uma pergunta para a igreja. Como que vai a sua vida com Deus? Pergunta para você levar para sua casa hoje e meditar nisso. Como que vai a sua vida com Deus? Hoje nós vamos falar um pouco sobre perdão. Devíamos falar muito, né? Sobre perdão. Mas vamos falar um pouco sobre perdão. O pastor Ciro esteve aqui domingo passado, falou algumas coisas. Nós compartilhamos até no grupo de compartilhamento, nosso pequeno grupo, falando sobre algumas coisas. E uma das coisas que me chamou a atenção é: ganha quem pratica. Ganha quem vai, e não quem fica esperando acontecer, né? Muitas vezes nós ficamos esperando as coisas acontecerem, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. A parábola do servo que não queria perdoar. Mateus 18, de 21 a 35. Farei uma leitura e os irmãos acompanhem. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar as suas contas com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo como pagar, seu senhor ordenou que sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes, e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive contigo? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Deus nos abençoe na entrega dessa palavra e que ela possa trazer edificação à igreja, de forma que nós possamos nos tornar diferentes com relação às nossas atitudes. Nesse versículo, Jesus abordou um assunto de máxima importância: como devemos perdoar as nossas ofensas. Como que nós devemos perdoar as nossas ofensas? Entendeu a minha pergunta agora? Porque eu perguntei: como que vai a sua vida com Deus? Se a sua vida com Deus está de aparência, e você está aqui somente de aparência, e o coração cheio de mágoa de alguém, hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de agir diferente. Hoje é dia de tirar as mágoas e as diferenças.
Saber como nós devemos conduzir quando somos maltratados é algo importante para nossas almas. Eu já ouvi muitas frases. No trabalho eu tinha um encarregado meu que ele é pastor. Graças a Deus a maioria das pessoas que eu encontro são pastores. Toda vez que você falava sobre alguma dificuldade ou alguém que estava dando algum problema, ele te abraçava e falava: irmão, libera perdão, libera perdão. E essa frase tem me acompanhado há mais de 15 anos já. Libera perdão. Não é esperar que os outros venham te pedir perdão, mas libera perdão. Mesmo se a pessoa não te pedir. Frases que marcam, né? Uma das outras frases que eu aprendi aqui na igreja foi: não leva para o coração. Não leva isso para o coração. É interessante a gente aprender essas coisinhas, porque se você libera perdão, você não guarda mágoa. E se você não leva para o coração, você também não vai ter mágoa com a pessoa. Foi algo que você ouviu, você não gostou, mas não leva para o coração, não esquece. É uma forma de se desviar dessas coisas. Eu já ouvi muitas frases desse tipo. No versículo 21, Pedro apresenta uma indagação a Cristo. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Pedro, apesar da gente imaginar que Pedro fosse uma pessoa simples, ele era inteligente, viu? Ele era inteligente. Ele faz uma pergunta e já dá uma resposta. Até quantas vezes que o meu irmão vai pecar contra mim e eu lhe perdoo? E ele mesmo já responde 7 vezes. Ele estava querendo ser generoso. Ele estava querendo, assim, de certa forma, receber, ou sei lá, se algum aplauso ou alguma admiração pelo o modo espontâneo dele de falar 7 vezes para Jesus. Sabe por que ele falou 7 vezes? Porque os rabinos tinham um hábito, ou um costume, de falar que você perdoaria por 3 vezes. Depois disso, a culpa, se o Tiago fez alguma coisa que me desagradou, eu perdoo o Tiago por 3 vezes. Se o Tiago não aceitou meu perdão, o problema dele, agora é dele, segundo a lei deles. 3 vezes. Mas Pedro falou 7, querendo ser generoso. Achou que ia causar admiração. Jesus falou: não 7, mas 70 vezes 7. A regra que Jesus estabelece é que devemos perdoar ao máximo. Nós devemos perdoar ao máximo. E não ficar fazendo continhas. Já perdoei uma vez. Já fiz uma vez. Olha, perdoa a hora, deixa Deus agir. Perdoar também não é ficar lambendo, não, viu? Perdoa e evita. Deixa lá, se precisar da tua ajuda, você se aproxima. Se não precisar, também não vai ficar causando. Entendeu? Não precisa de tudo isso. Precisamos tolerar muitas coisas e suportar muitas injustiças, ao invés de logo entrarmos em conflito com os nossos ofensores. Tem pessoas que não suportam, né? Um pisão na unha já é o suficiente para dar um chute na canela do camarada. Não, não é assim. Não deve ser dessa forma. Precisamos tolerar muitas coisas e suportar muitas injustiças, ao invés de logo entrarmos em conflito com os nossos ofensores. Devemos repelir tudo quanto é aparência de malícia, contenda, vingança e retaliação. Todas essas palavras que eu falei são coisas do homem, né? Carne. Olha bem para você ver. Aparência de malícia, contenda, vingança e retaliação. Todas as coisas que não agradam a Deus. Quantos conflitos poderiam ser evitados se os homens se dispusessem mais ao perdão? Quantas coisas poderiam ser deixadas de lado se o homem se dispusesse mais ao perdão? Devemos pagar o mal com o bem. O cristão deve agir assim. Nós devemos pagar o mal com o bem. A maldição com a bênção. Dissipando assim toda a inimizade e transformar os nossos adversários em amigos. E transformar os nossos adversários em amigos. Orando por eles.
Romanos 12, 20 diz que quando você faz isso, quando você perdoa, quando você ora pelas pessoas que você te fizeram mal, você amontoa brasas de fogo sobre a cabeça dela. Isso é importante, né? Você amontoa essas coisas. Ao contar essa parábola, Jesus nos ensina sobre o valor do perdão. Versículo 23 ao 27, ele diz: por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Irmãos, eu não posso falar com sinceridade que eu sou péssimo em números, assim, contas. Mas seria mais ou menos, segundo o que eu apurei aqui, 60 a 100 milhões. Quem de nós aqui juntaria essa fortuna aí numa vida? É muito dinheiro, né? Perdoado, hein? Perdoado. Você não sabe o tamanho que foi ficar pesquisando essas coisas para mim. Que trouxe de aprendizado para mim. 100 milhões, senhor. Muita coisa. 10.000 talentos. Mas não tendo como pagar, seu senhor ordenou que sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos e que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Comovido o senhor daquele servo, soltou e perdoou as dívidas. Maior ainda, né? 100 milhões perdoado. 100 milhões perdoado. O último papo foi esse, né? Você faria ganhando tanto dinheiro assim, né? Certo ou errado? Eu já sou tão bocó que eu já falei, eu ia passear lá no Central Park. Tiago falou, lá é perigoso, viu? Eu falei, vixe, então complicou mais ainda, né? Mas é muito dinheiro para nós imaginarmos. Mas foi perdoado. Perdoou a dívida. O rei perdoou a dívida do camarada. Que nem a família, os cavalos, os burros, as terras que ele possuía, tinha condição de pagar. Ele perdoou. Muito dinheiro, né? Aí o camarada sai dali. 100.000 talentos, equivalente a 34 quilos de ouro e prata. Uma pessoa com uma dívida. Uma sentença pela dívida. Uma sentença retirada e o perdão executado. Irmãos, o que eu aprendi com essa passagem que eu já li tantas vezes? Algum de vocês já teve a curiosidade de saber o nome desse homem aqui? Que estava com essa dívida enorme? Já parou para pensar nisso daí? Eu perguntei ontem só para me ver para uma pessoa. Nunca nem passou pela minha cabeça. Eu falei, esse homem sou eu. Esse homem é você. Esse homem somos nós. Nós tínhamos uma dívida, se nós formos avaliar, que nós não tínhamos condição uma vida inteira de pagar isso, e foi perdoada. Eu acredito que essa dívida foi perdoada. Uma sentença, nós estávamos condenados. Romanos 3,23 diz que nós estávamos condenados. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma sentença retirada e um perdão executado. Uma sentença de morte retirada e um perdão executado. No versículo 26 e 27 diz: aquele servo, prostrando-se diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Comovido o seu senhor, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Foi isso que foi feito com nós? Nós não tínhamos condição nenhuma. Foi paga, não foi cobrada, recebida por graça. Está vendo o tamanho da grandeza de uma palavra? Mas tem um porém nisso daqui, né? Tem um porém nisso daqui. Nós, muitas vezes, não temos a capacidade de perdoar. Muitas vezes as coisas que as pessoas nos fazem são insignificantes, mas nós não sabemos liberar perdão. Quem recebe o perdão precisa aprender a perdoar. Versículo 28 ao 30, ele diz assim: ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários
e agarrando sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Sabe qual que era o valor de 100 denários? Acho que não dava um salário mínimo. É muito pouco, né? Salário mínimo não, né? Eu acho que uns 3 mil conto. Para 100 milhões, hein? É muito pouco. Você está vendo que às vezes as coisas que as pessoas te fazem é insignificante diante da bênção que você recebeu? E você não considera isso, você não tem capacidade de perdoar. Você acha que é mais importante você continuar com a sua posição firme? Não, não vou pedir perdão, não, isso daí não é coisa de homem. Cuidado, o preço é caro no final. Versículo 28 a 30, 29 diz: então, caindo aos seus pés, seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Observação: recebeu perdão por uma dívida que não conseguiria pagar e não perdoou uma dívida que, comparada, era insignificante. Recebeu misericórdia, mas não foi misericordioso. Na parábola, um dos motivos para perdoarmos aos nossos semelhantes deveria ser a lembrança de que todos precisam ser perdoadores diante de Deus. Costumamos pedir perdão, mas somos indiferentes quando precisamos perdoar. Jesus esclarece isso aqui e diz que isso é uma necessidade que nós não levamos em conta. Nós achamos, às vezes, que a nossa natureza é mais forte, né? Mateus 6, 14 e 15, olha o preço disso daqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você está vendo o tamanho do preço de você não saber liberar perdão, de você não levar as coisas para o coração, de você não exercitar isso, não aprender, se humilhar e falar: olha, perdão, eu estou certo, mas eu vou pedir perdão. O autor do livro cita uma frase apropriada: deveríamos perdoar pouco a nós mesmos e muito aos outros. Deveríamos perdoar pouco a nós mesmos e muito aos outros. Significa ser exigente com o seu próprio caráter e comportamento, não dando desculpas fáceis para os seus erros. Sabe o que são desculpas fáceis para os seus erros? São aquelas coisinhas que nós falamos assim: isso daí é tudo bem, isso daí passa. Não passa. Nós achamos desculpas fáceis para os nossos erros. Eu costumava dizer, antigamente, outra frase que dizia assim: somos bons advogados nossos e melhor juízes aos outros. Os nossos erros são insignificantes, os dos outros são muito grandes. Efésios 4, de 30 a 32, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e tende compaixão uns com os outros. Olha bem, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Presta atenção nisso, leva esta palavra para sua casa e pensa: se tem alguma mágoa no teu coração, tira essa mágoa, tem paz com Cristo. Se você não perdoar, se você não aprender isso, o preço vai ser muito caro. E mesmo acreditando que você recebeu o perdão, pode ser cobrado isso daí de você. Não esquece isso, cada um prestará conta de si mesmo.
E não é susto, é a verdade, né? Só um alerta. Vamos orar? Deus.